Oi, gente, bom dia, tudo bem? Nós vamos aqui iniciar novamente mais uma aula com os alunos do quarto ano. Vamos seguir aí a nossa rotina, que é fazer a correção, né? A gente precisa, antes de introduzir um conteúdo novo, fazer aí a correção do antigo para ver se a gente tem dúvidas, para ver se a gente conseguiu adquirir aquela habilidade desenvolvida, se aquele conteúdo foi absorvido. Então, essa prática é importante que a gente continue exercendo. Sempre iniciar a aula finalizando a aula passada, porque a PRO inicia a aula num dia e finaliza no outro quando a gente faz a correção da atividade. Então, não seria uma coisa proveitosa se a PRO iniciasse a aula aqui sem corrigir a anterior, né? Do jeito que a gente fazia essa prática de forma presencial, a gente também vai fazer assim dessa forma remota da agora. Então, os alunos vão aí pegar o livro na página 469. Durante todo esse tempo a gente está fazendo estudos aí em ciências sobre alimentação, conservação, né? Como que os alimentos se estragam. Eu considero muito importante que vocês entendam tudo isso, porque eu acho que isso contribui na alimentação de vocês. Porque se eu sei que aquilo faz bem para a minha saúde por esse motivo, eu vou deixar de ser tão resistente a esse tipo de alimentação que eu sei que vai me fazer bem, né? Então vamos aí para a nossa correção. O primeiro pede que vocês digam por que os alimentos estragam. Então a gente pode escrever: os alimentos estragam pela ação dos micro-organismos. 2. Cite 2 micro-organismos responsáveis pela deteriorização dos alimentos: as bactérias e os fungos. 3. Indique as técnicas de conservação e escreva abaixo de cada frase. Então, aí no quadradinho vocês têm algumas formas de conservação de alimentos, né? Tem assar, ferver, cozinhar, pasteurizar, desidratar e congelamento. E vamos aí ler a pergunta e denominar: essa aqui é uma prática tal. No primeiro diz assim, na letra A: retira a água dos alimentos pela secagem ao sol. Isso quem faz é a desidratação. Na letra B, elimina os micro-organismos presentes nos alimentos pela ação do calor. Quem faz isso é assar, cozinhar ou ferver. Letra C, aumenta a durabilidade dos alimentos pelo armazenamento em temperaturas baixas, isso é o congelamento, e ajuda a matar os micro-organismos presentes nos alimentos por meio da técnica de altas temperaturas por alguns segundos com a imediata baixa de temperatura. Isso é a pasteurização. Quarto, complete a frase com as palavras abaixo. Então vai ficar assim a frase, ó. A carne e os ovos, o leite e seus derivados são necessários para o crescimento. Então, gente, hoje a gente vai ter aula de história, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, né? Eu acho que história é uma matéria muito importante que vocês conseguem, através do estudo da história, perceber, né, toda a evolução que o homem teve, né, que nada do que a gente vivencia hoje foi simplesmente feito de uma hora para outra, né? A gente teve aí muitas lutas, né, muito empenho dos nossos antepassados para que hoje a gente possa fazer isso de forma tranquila. Até o fato de estudar, de sentar numa cadeira, de estudar a história, já é uma vitória, né? Eu estou estudando a história do meu país, como tudo aconteceu, como a civilização evoluiu, e isso é importante, muito importante, né? Então, hoje, na nossa aula de história, o nosso conteúdo aí é a descoberta do ouro no Brasil. Então, o Brasil foi passando por círculos diferentes. A gente viu aí que iniciamos com o círculo da cana-de-açúcar, né? A gente viu que era muito rentável, né, plantar cana-de-açúcar no nosso país e que isso foi uma prática que não foi escolhida de forma aleatória pelos portugueses, né? Eles investiram nesta prática simplesmente porque eles já dominavam essa técnica, quer dizer, eles já praticavam o plantio da cana-de-açúcar lá em Portugal. E é muito mais tranquilo você fazer aquilo que você já domina, né? Você está ali na sua zona de conforto. Então, eles trouxeram para cá essas mudas, sabiam fazer, né, a questão do plantio, mas o que foi o elemento
que deixou eles aí, digamos assim, surpresos? Eles sabiam fazer, mas eles não sabiam se o solo brasileiro era propício. E aí descobriram que era, né, que o Brasil era uma das terras que plantando cana-de-açúcar dá. E foi aí onde eles conseguiram fazer por um tempo com que o açúcar fosse considerado ouro branco, porque rendia muito dinheiro fazer o plantio da cana-de-açúcar aqui. No final do século XVII, a produção açucareira do Brasil enfrentava uma séria crise devido à prosperidade dos engenhos açucareiros nas colônias holandesas, francesas e inglesas da América Central. Como Portugal dependia e muito dos impostos que eram cobrados das colônias, a coroa passou a estimular seus funcionários e demais habitantes, principalmente dos planados de Piratininga, atual São Paulo, a desbravar as terras ainda desconhecidas em busca de ouro e pedras preciosas. Então, o que a gente consegue analisar aí, quarto ano? No início, quando o Brasil começou a plantar cana-de-açúcar, foi o que aconteceu. A coisa deu tão certo que foi feita aí uma parceria com a Holanda. A gente viu isso nas nossas aulas passadas, né? O Brasil plantava, refinava e a Holanda revendia. Só que esses mesmos países começaram a investir no plantio de cana-de-açúcar, que deu certo, né? Deu certo na Holanda, deu certo na França, deu certo nas colônias inglesas. E com isso, com a demanda maior do produto, né? A oferta maior do produto, o que Portugal recebia sobre o plantio da cana-de-açúcar no Brasil foi diminuindo, né? O Portugal ele era rico em função do que o Brasil, que era a colônia, mandava para ele de dinheiro. Então, como o dinheiro estava ficando menos, né? Porque tinha mais gente vendendo açúcar fora Portugal, o que aconteceu? O rei começou a incentivar que as pessoas que moravam aqui na colônia, no Brasil, fossem aí desbravar, quer dizer, conhecer os outros territórios do nosso país que ainda era desconhecido. Só que agora ele queria que as pessoas fossem explorar minérios, né? Fossem atrás de ouro e pedras preciosas. A descoberta de grandes quantidades de ouro no Brasil tornava-se um motivo de esperança de enriquecimento e estabilidade econômica para os portugueses. Sem espantos, notamos que os primeiros exploradores a procurarem ouros e metais valiosos no Brasil tinham o escopo de levá-los a metrópoles, onde seria desfrutados. Então as pessoas foram fazer, né, esse desbravamento, né? Eles foram procurar sobre essas pedras e encontraram muito, né? Encontraram muito ouro no nosso país. Só que o ouro não ficava aqui. Ele era encontrado aqui e mandado para Metrópolis. Quem era Metrópolis? Portugal. Então aqui era só como se fosse a mina para eles explorarem, mas o que era tirado daqui, o lucro que era obtido com ouro ia para lá. O Brasil continuava pobre e Portugal cada vez mais rico, e agora muito rico. Por quê? Porque eles estavam falando de metais preciosos, que é o ouro. As grandes jazidas de ouro foram descobertas em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, onde foram divididas em forma de lavras, que significava lotes auréios para exploração, né? Exemplos das semárias latifundiárias de monocultura. Então, onde eles descobriram essa grande jazida de ouro, né? Onde é que tinha esse ouro muito grande, né? Em Minas Gerais, em Goiás e Mato Grosso. Vai vir aí uma parte da nossa história, né, importante também, a Inconfidência Mineira, que está muito atrelado a esse descobrimento dessa grande jazida de ouro aí em Minas Gerais. Durante o auge desse ciclo, no século XVII, foi gerado um grande fluxo de pessoas e mercadorias nas regiões citadas, desenvolvendo intelectualmente a chegada de ideias iluministas, né, trazidas pela elite recém-intelectualizada e economicamente pela produção alimentar para a subsistência das pequenas manufaturas. Então, o que trouxe aí para o Brasil? O Círculo do Ouro, né, no século XVII, trouxe um aumento de pessoas,
Menos pessoas moravam aqui na colônia, mas quando descobriram que foram descobertas jazidas de ouro, muitos vieram da metrópole morar no Brasil, morar na colônia. E como aqui a gente ia ter mais gente morando, o que aconteceu? Aconteceu também que coisas foram se desenvolvendo para que fossem aí transformados aqueles lugares em lugares com comodismo. Então, a parte intelectual das pessoas foram se desenvolvendo mais, a parte econômica dessa colônia também teve uma modificação. Nesse período, estima-se que a população brasileira tenha passado de 30 mil para cerca de 3 milhões de pessoas. Com o advento da exploração aurífera, esta atividade passou a ser a mais lucrativa na colônia, o que acarretou a transferência da capital colonial de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, pensem aí na estratosférica que foi o crescimento da população. Tinha aqui 300 mil pessoas morando, fazendo a exploração da colônia, descobriram que tinha ouro, essas 30 mil pessoas passaram a ser 3 milhões, Olha o tanto que a população cresceu. E tudo agora girava em torno da exploração do ouro. Podemos dizer aí que a cultura do açúcar ficou em segundo plano. Totalmente. As pessoas perceberam que era muito mais lucrativo explorar o ouro do que plantar cana-de-açúcar. E ainda houve aí nesse período outra mudança drástica, Lá no início, desde o início da colonização, a nossa capital era Salvador, e nesse processo aí saiu de Salvador e veio para o Rio de Janeiro. Esse período representou o momento de maior abuso da dominação do Brasil pelos países europeus, posto que a coroa portuguesa cobrava altos impostos sobre o minério extraído, os quais eram taxados nas casas de fundição, onde as pedras eram derretidas e transformadas em barras. Recebiam-se um selo que daria legitimidade para o ser negociado, pois havia desvios e sonegação que, quando descobertos, eram punidos com penalidades muito duras. O que significava? As pessoas exploravam, sofriam, tiravam ouro, levavam para essa casa de fundição e a pessoa ficava com um valor mínimo daquilo que ele tirava, porque o valor máximo era mandado para a metrópole em forma de impostos. Cobrava-se imposto altíssimo sobre aquilo que as pessoas próprias exploravam. Então eu trabalhava simplesmente para ficar com um pouquinho lucro e o maior lucro eu mandava para Portugal. Se porventura eu quisesse ser espertinho, vamos dizer assim, em cima de Portugal, eu quisesse ficar com uma parcela maior do que eu explorei, e se porventura fosse descoberto essa minha transação ilegal, eu ia ser punida duramente, Então as práticas que a gente pode pensar aí de punição não era uma coisinha boba não, eram coisas realmente severas. Os principais mecanismos de controle foram o quinto, que era 20% de toda a produção do ouro, caberia ao rei de Portugal. A derrama, que era uma conta de aproximadamente 1.500 quilos de ouro por ano, que deveria ser atingida com a meta pela colônia. Caso contrário, penhorava-se o bem do senhor das lavras. E a captação, que era um imposto pago pelos senhores das lavras, por cada escravo que trabalhava em seus lotes. Então o rei foi criando aí impostos em cima de imposto, que o que ele queria de verdade era que a pessoa ficasse com menos dinheiro, Perceba aí que todos os impostos cobrados têm a intenção de explorar cada vez mais aquela pessoa, o senhor das lavras, que era o dono da jazida. Então ele explorava da forma que ele podia. E aí eu posso perguntar para vocês, não mudou muita coisa de lá para cá, O nosso governo continua criando impostos para tirar do nosso salário, do nosso trabalho, cada vez mais dinheiro para eles. É como se a gente só tivesse deixado de mandar o dinheiro para outro país. A gente agora manda o dinheiro no nosso país mesmo. Porque se a gente fosse contabilizar de verdade o que se paga de imposto e o que se paga por um produto, a gente paga aí muito mais impostos do que a gente paga o produto. Percebemos que os altos impostos, as taxas e as punições e os abusos do poder político exercido pelos portugueses sobre o povo que vivia na região e no Brasil como um todo gerava conflitos que culminavam em várias revoltas. Então o povo foi deixando de
aceitar calado, ele foi começando a se rebelar, a questionar, e aí é quando a gente vai ver a Inconfidência Mineira, que foi uma dessas revoltas, né? Foi uma dessas práticas que fazia questionamentos do porquê, se era encontrado no meu país o ouro, se era eu que explorava aquela jazida, o porquê de eu ter que mandar este ouro, essa quantidade tão grande, para outro país. Vamos aí fazer o arremate do nosso conteúdo, fazendo a atividade aí, ó, gente, da página 332, 333 do livro de vocês, do livro aí de História. Então vamos ficar por aqui até a nossa próxima aula.